Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto interessante que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto tão fundamental, tão essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção, é um romance muito bom. Está vendo a livraria Benedicto Saxaca, antiga Nova de Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palavrear, no setor universitário. Muito bom esse livro, Jubiacaba, um romance muito bom, e publicado pela editora Kelpis de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, Contos que eu conto, uma coletânea de contos que eu abordo temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. E está vendo na livraria Benedicto Saxaca, antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palavrear, no setor universitário. Muito bom esse livro. É o meu livro de contos, Contos que eu conto, uma coletânea de contos, e publicado pela editora Kelpis de Goiânia. Meu último livro, publicado ano passado, é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, que eu as defino sendo poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando uma frase, uma reflexão da vida e do mundo. Está vendo a livraria Benedicto Saxaca, antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia. Meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia. Muito bom esse livro, e publicado pela editora Kelpis de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso viver, pois faz parte da essência humana, da gênese humana, da origem humana. O nosso tema de hoje é a imensa grandiosidade do raciocínio e suas distintas formas de expressar. Todos nós sabemos que o raciocínio é a peça fundamental para que o ser humano se desenvolva, construa algo e defina conceitos, ideias, pensamentos e reflita sobre si mesmo e o mundo. O raciocínio é o pensamento analítico, reflexivo e dissertativo sobre a vida, a sociedade e tudo que está à nossa volta, porque ele faz com que o ser humano pense, analise e discuta tudo que possa melhorar a sua vida e o seu viver. Nesse tema de hoje, iremos abordar sobre o raciocínio, sua capacidade de consolidar objetivos e transformar e edificar o mundo que vivemos. É isso, né? Nesse tópico que eu abordei com vocês agora, eu falo que o raciocínio é importante nesse sentido, né? Porque ele faz com que o ser humano tenha a capacidade de consolidar objetivos, transformar, edificar o mundo, mudar a sociedade, redefinir novos paradigmas de um tempo melhor, uma sociedade edificadora. Então, o raciocínio é fundamental para que se transforme o mundo, a vida e a sociedade. Antes mesmo de entrar nesse assunto relevante, irei deixar uma indagação. O que é o raciocinar? O que é o raciocínio? Vou deixar essa indagação para vocês. O que é o raciocínio? Qual a definição que temos do raciocínio? Para que serve o raciocínio, o raciocinar, o interpretar, o interrogar, o questionar? Para que serve o raciocínio? O que é o raciocínio? Então, eu vou deixar essa indagação para vocês pensar, refletir e analisar. Mas antes de vocês chegarem a essa conclusão, eu já vou colocar a resposta para vocês. O raciocínio é a capacidade cognitiva de realizar um trabalho que perpassa pelos neurônios, onde se concentra a força criativa do ser humano em todas as etapas do seu intenso viver. É isso, né?
O raciocínio que é o trabalho do cérebro, a capacidade do ser humano de realizar a capacidade cognitiva, né? A capacidade do cérebro de realizar um trabalho, né? De realizar uma operação. E ela passa por onde? Ela perpassa por onde? Ela perpassa pelos neurônios, né? Que são células nervosas que existem no nosso cérebro, que faz todo o trabalho do raciocínio, que faz toda a capacidade que o ser humano possa viver, possa pensar, possa analisar, possa até respirar. Então, o raciocínio ele tem essa função, essa capacidade de fazer que o ser humano viva, né? Que o ser humano possa viver, possa falar, possa andar, possa fazer tudo. Então, o raciocínio, a mente, ela trabalha todas as funções do corpo humano, ela faz com que o ser humano esteja vivo. Quando o ser humano passa de pensar, para de pensar, para de funcionar o seu cérebro, o ser humano já não está mais nesse mundo, já passou para outro mundo. Então, o raciocínio é isso, né? É a capacidade cognitiva, a capacidade do cérebro de realizar um trabalho e passa pelos neurônios, que são células nervosas que fazem todo o trabalho do raciocínio. Nesse contexto, devemos apresentar formas singulares de assim caracterizar o raciocínio humano, que são os seguintes em suas dimensões explícitas: o raciocínio reflexivo, o raciocínio analítico e o raciocínio do pensar. Dentre essas funções, dessas inúmeras nomenclaturas, o cérebro age de uma forma consolidando a expressão humana em suas plenas necessidades, que estão assim que estão a serem sempre superadas. É isso, né? Aqui eu vou elencar para vocês as principais formas de raciocínio, né, que eu consegui pensar e analisar. Então, né, nessas formas de raciocínio, né, que são formas singulares, formas distintas, né, e de dimensões explícitas que eu vou explicitar com vocês, existem 3 tipos de raciocínio: o raciocínio reflexivo, o raciocínio analítico e o raciocínio do pensar. E todos eles trabalham de maneira diferente, né, de maneira singular. Cada um trabalha de uma forma distinta, né, de uma forma que vai mostrar uma diferença. Então, o raciocínio é isso, né? É a expressão humana em suas plenas necessidades e que estão assim a sempre serem superadas, né? O raciocínio os distintos raciocínios que eu elenquei com vocês aqui, as nomenclaturas, né? As definições do raciocínio, elas vão agir dessa forma, né? Consolidando a expressão humana e agem de maneira diferente, cada forma distinta de um raciocínio que eu elenquei com vocês. E agora eu vou falar das diferentes formas do raciocínio. O raciocínio reflexivo, onde o indivíduo reflete sobre um intenso e determinado assunto e procura abordar essa reflexão com os outros indivíduos. É isso, né? O raciocínio reflexivo, ele se baseia em abordar um determinado assunto, né? Falar sobre um determinado assunto, pensar sobre um determinado assunto, e através desse pensamento, dessa reflexão, ele vai procurar abordar esse determinado assunto, vai procurar discernir esse assunto, vai procurar elaborar um sentido, uma forma, um determinado conceito. Então, através desse raciocínio reflexivo, o ser humano vai passar a elaborar conceitos, vai passar a elaborar pensamentos e vai fazer com que seu pensamento seja abordado de forma explícita e de clareza e de forma coerente e clara, né? Então, o raciocínio reflexivo vai fazer isso, vai fazer esse trabalho de uma reflexão que vai fazer o ser humano abordar sobre um determinado assunto e trazer à tona todos os problemas que estão contidos naquele assunto. O raciocínio analítico, onde o ser humano procura entender um assunto complexo através das partes de um texto, analisando os pontos relevantes em suas entrelinhas. É isso, né? O raciocínio analítico, ele faz isso, né? Faz esse trabalho, né? Que ele não vai ser o raciocínio reflexivo, que vai abordar um determinado assunto de forma simplificada, não. O raciocínio analítico, ele é mais aprofundado, né? Ele vai pegar
partes de um texto, e cada parte de um texto ele vai analisar, e analisando cada parte de um texto, ele vai chegar a uma conclusão, ele vai chegar a uma definição sobre aquele determinado assunto. E isso ele vai vendo nas entrelinhas de cada texto, né? Nas entrelinhas de cada ponto que vai ser analisado, de cada tópico que vai ser analisado, o raciocínio analítico vai fazer isso, vai fazer esse trabalho de análise, né? de conclusão do assunto. E, por último, o raciocínio do pensar, em que, apesar de seu aspecto simplificado, tem a sua relevância, onde o ser humano constrói as suas inovações, inventos tecnológicos que possam se traduzir em benefício a todos, em todas as eras que se apresentam. É isso, né? O raciocínio do pensar é diferente do raciocínio reflexivo, que aborda um determinado assunto, o raciocínio analítico, que aborda os textos em cada parte de um texto, o raciocínio do pensar e trabalhar a capacidade do ser humano de criar, né, de criar inventos, de criar inovações tecnológicas, de trazer inventos que possam trazer benefício a todas as pessoas, que possam ser úteis às pessoas. O raciocínio do pensar, ele faz esse trabalho, né, que vai criar inovações, e vai criar inovações a partir da praxis, né, da experimentação, né, de experimentar, de testar, de analisar sobre aquele invento. Então, através desse teste, aí que ele vai passar para a parte posterior, né, que é a parte de consolidação do invento, né, que vai fazer com que esse invento chegue à fábrica, e da fábrica chegue ao consumidor final para que possa usar daquela inovação tecnológica. Então, o raciocínio do pensar, ele prioriza isso, ele prioriza a criação, né, a criação de inovações tecnológicas, apesar de às vezes ser simplificado, mas tem a sua relevante importância no mundo e na sociedade. Nesse concretizar de ideias, o raciocínio possibilitou ao Homo sapiens, homem sabido, a capacidade interpretativa e de uma decodificação de sua realidade e de um modo de entender a vida e o meio em que vive em suas distintas visões. Ou seja, né, nesse concretizar, né, o raciocínio do ser humano desde a época pré-histórica, né, desde o Homo sapiens, o homem sabido, né, que através da sua capacidade intuitiva, da sua capacidade, da criatividade, ele procurou interpretar o seu mundo, né, teve a capacidade de interpretar o seu mundo e uma plena decodificação, né, e esse homem sábio chega até os dias de hoje. E com isso ele vai fazer uma plena decodificação, não vai decodificar. E no passado, quando o homem pré-histórico, ele fazia aquelas imagens rupestres, né, aquelas gravuras rupestres nas cavernas, e através daquelas gravuras ele retratava toda a sua vida cotidiana, toda a sua maneira de viver naquele microcosmo de vida, e através disso ele priorizava mostrar a sua vida e a sua maneira de ser, quando caçava, quando se alimentava e quando procurava pensar sobre a vida e sobre o mundo. E assim ele chegou até os dias de hoje, o homem sapiens, o homem sabido, transformando a vida das pessoas, transformando a si mesmo. A construção de conceitos é parte preponderante do raciocinar, e com isso consolida a grande dinâmica do ser humano em realizar, fundamentar seu forte pensamento e estabelecer parâmetros plenos que possam assim ser verdadeiros indutores de sociabilidade. É isso, né? A construção de conceitos se dá em um raciocinar, né? E um raciocinar é preponderante ao raciocinar, é parte preponderante ao raciocinar, em que o ser humano, né, consolida assim, a grande dinâmica, né, de realizar, né, em fundamentar seu pensamento, sua consciência, sua maneira de entender a vida e o mundo. O raciocinar não vai ser de forma simplista que ela vai acontecer, não, vai ser de forma fundamentada, em aspectos já estudados, em pensamentos já elaborados, e com isso ele vai fundamentar aquele pensamento, aquele raciocínio, e assim vai transmitir às outras pessoas e às gerações que vão vir. Então, o raciocínio, nesse sentido, é a grande dinâmica do ser humano para transformar a vida e a vida das outras pessoas em seu entorno social. Na forte compreensão
se vê a capacidade libertadora do ser humano, e onde com o raciocínio pode priorizar aspectos reais e fundamentais para o nobre e dinâmico conceder de ideias brilhantes e serenas de convicção. É isso, né? Na sua compreensão de mundo, na sua maneira de entender a vida, o mundo, a sociedade, isso, o raciocínio ele traz isso, né? A capacidade libertadora que o ser humano tem de raciocinar e priorizar, né, aspectos reais, né, da sua vida, que favoreçam a sua vida, que melhora a sua vida, e fundamentais, né, que possa fazer assim que o nobre dinâmico conceber seja de ideias brilhantes, aconteça, né, se traduza de maneira serena e baseada em suas convicções, né, em sua maneira de ver o mundo, a sociedade e tudo que está à sua volta. E com isso você vai fazer o mundo belo, um mundo onde todos estejam incluídos e toda uma irmandade possa se ajustar e se transformar mutuamente. O escrever, ler, criar e falar são aspectos conscientes de uma forte cognição, que produz o conhecimento através de meios abrangentes de uma identidade humana que se realiza. É isso, né? O escrever, ler, criar e falar, né? Esses 4 elementos que eu elenquei com vocês, o escrever, né? Escrever um texto que possa transmitir um pensamento a uma pessoa, ler, né? Que a pessoa vai ler e vai decodificar sobre aquele assunto, vai entender aquela mensagem, vai tentar compreender aquele texto, o criar, né, que vai criar um conceito, uma teoria, uma inovação tecnológica, e falar, né, que também se encaixa nesse sentido dos aspectos conscientes da cognição, né, do cérebro, que através da fala, o ser humano ele expõe seu pensamento, ele transmite ideias, ele faz com que as pessoas entendam o que ele está querendo dizer sobre aquele determinado assunto. Então, através desses 4 elementos, né, que é o escrever, ler e criar, que são aspectos conscientes de uma forte cognição, o ser humano ele produz um conhecimento, ele faz o conhecimento se espalhar através de meios abrangentes e assim vai reforçar sua identidade no mundo, na sociedade, em que ele está realizando, em que ele está transformando a sua vida e a maneira de entender o mundo e a sociedade. O conjunto de pensamentos do pensamento se fortalece quando estamos, assim, empenhados em divulgar ideias, semear sensibilidades e aprimorar novos caminhos que possam se traduzir em uma relevância suprema. É isso, né? O conjunto do pensamento, ele se fortalece nesse sentido, né? Quando estamos assim, empenhados em divulgar ideias, semear sensibilidades, ou seja, o que é isso? É semear sensibilidades, né? Entender o pensamento do outro, ouvir o pensamento do outro, fazer com que o pensamento do outro seja ouvido, e assim aprimorar novos caminhos, né, que possam se traduzir em uma relevância suprema, uma relevância de grandiosidade, de transformação da vida e do mundo. Com isso, aprendemos a cada dia que o raciocínio acontece quando estamos em uma atuação em nosso mundo, reconectando com grandes habilidades e dignificando o sentido nobre do viver em todas as etapas de uma grandiosa evolução cognitiva. É isso, né? Com isso, o ser humano vai aprendendo a cada dia, né? O raciocínio também vai se evoluindo, né? E assim acontece quando estamos em atuação no mundo, na sociedade, e tudo que está em nossa volta, a nossa volta, e assim reconectando. O que seria se reconectando? Reconectando, assim, entrando em conjunto, entrando em integração, né? Com grandes habilidades, né? Que vamos fazer nesse mundo, e assim dignificando, né? Fazendo que haja dignidade, o sentido nobre do viver em todas as suas etapas, né? Em todas as suas partes de vida, e de uma grandiosa evolução cognitiva. Aí vai ser a grande evolução cognitiva do ser humano, o grande pensar do ser humano, o grande refletir do ser humano, que vai se traduzir em grandes acontecimentos de muita transformação da vida, do globo e da sociedade, e que vai estar em plena ascensão.
Por fim, o raciocínio é o grande método evolutivo humano, que se apresentou em várias épocas de distintas formas, moldando apenas a capacidade do ser humano, sempre em uma intensa transformação. É isso, né? O raciocínio é isso, é o grande método evolutivo do ser humano, né? É a grande maneira que o ser humano teve de apresentar em várias épocas, em vários períodos da história, distintas formas, e assim ele foi se moldando, né? Foi se transformando a sua capacidade de ser humano e tendo uma pena e sempre e assim sempre uma plena transformação, né? Sempre tendo uma plena mudança de si mesmo, do mundo, da sociedade, e assim evoluindo para um sentido novo de entender a vida, de aprimorar seus conceitos, de mudar para novos paradigmas de uma sociedade melhor. Com isso, ele foi se transformando, né? Em todas as épocas ele foi se evoluindo, foi se transformando, e foi assim, tendo a capacidade, né, de plena, de ser um ser humano sempre tem que ter essa transformação, sempre ter essa mudança consigo mesmo e com tudo que possa estar à sua frente em seu mundo e no mundo que possa vir no futuro. Em suma, a intensa grandiosidade do raciocínio e suas distintas formas de expressar se percebe quando temos o saber aliado à grande sensibilidade de criar e dialogar com o mundo, tendo a forte capacidade de fazer transformar sempre para melhor. É isso, né? A intensa capacidade do raciocínio e suas distintas formas de expressar acontece nesse sentido, né? Quando o ser humano alia o saber, a grande sensibilidade, né? A sensibilidade que vai fazer com que ele possa criar, né? Possa transformar o meio que vive, a sociedade que está inserido. E assim também, aliado a isso, dialogar, né? Dialogar com o mundo, com tudo que possa ser pleno de uma transformação, de uma mudança, né? E que assim tendo a forte capacidade de fazer transformar sempre para melhor, né? O ser humano vai sempre se evoluindo, sempre vai se transformando, sempre vai se inovando. E com isso ele vai mudando não somente a sua maneira de pensar, de refletir, de analisar, mas vai mudando também todo o contexto, toda uma coletividade e toda uma maneira que está oprimindo as pessoas. Ele vai transformar isso e vai fazer com que as pessoas possam se olhar para si mesmas e buscar as respostas para os seus problemas tão essenciais. E agora estamos indo para o nosso final do nosso conteúdo. Pensamento, raciocínio, cognição, criação, execução, concepção, que assume uma realização que se transmite na exatidão. É isso, né? O pensamento, o raciocínio, ele tem esses 4 elementos que eu falei com vocês, né? O raciocínio, o que é? A cognição, é o cérebro, sempre trabalhando, sempre mudando, sempre se inovando. E a cognição leva o quê? A criação, né? Você vai levar o quê? A criação, a transformação, a mudança, a evolução. E tendo a criação, vai partir para o quê? Para o quê? A execução que vai executar todo o trabalho, todo o sentido novo de agir no mundo, na vida, na sociedade. Isso vai ser baseado no quê? Vai ser baseado na concepção que ele tem da vida, de tudo que está à sua volta e de toda uma maneira de agir no mundo e na sociedade. E assim é o que vai acontecer. Ele vai assumir uma realização, vai ter uma realização no mundo e vai ser transmitido de uma forma com exatidão, vai ter uma exatidão, vai ter uma clareza, vai ter uma forma de entender a vida de forma mais nítida, transformadora e duradoura. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscreva no meu canal Reflexões e Pensamentos com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe, curta e divulgue conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o raciocínio faz com que as pessoas entendam a vida por um outro prisma para uma nova sociedade. Porque raciocinar é a grande elevação sublime de um pensar inovador. Obrigado.